vamos falar um pouquinho sobre... Que tal nós falarmos sobre fisioterapia e terapia ocupacional? É um assunto interessante, você pode até pensar que não, mas todos nós, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, e desculpe a classe, passaremos pela mão de uma fisioterapeuta e faremos terapia ocupacional. Isso se nós atingirmos aquela idade mais provecta, principalmente, ou então sofrermos algum problema com. Né? Pensou mal essa abertura de entrevista, né? Mas é assim mesmo. Porque nós vamos conversar aqui com o representante do presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região, CREFITO 12, a presidente da Comissão de Ética daquela organização, doutora Lila Janaú. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Falei direito? Falou. Fiz a apresentação bonitinha? Isso. Que nós vamos passar pela mão do fisioterapeuta, inevitavelmente. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde. Em algum momento, sim, né? Alguns até mais cedo, às vezes, né? Certo? Um acidente, um negócio... Com esse negócio de motocicleta. Nós estamos com um índice muito alto de acidentes por moto no Brasil, né? Até porque é o veículo, vamos dizer assim, mais acessível à população, né? Sim, de transporte. E, aliada a isso, a juventude dos motoqueiros. A faixa etária de risco maior é a de 20 aos 35 anos, onde as pessoas dirigem com maior risco, né? Porque a idade do super-homem, nada acontece comigo. Né? O ser humano encara o risco. Depois dos 35, ele começa a se acalmar e diz, não vou mais fazer isso. Exatamente. Mas eu queria parabenizá-la pela passagem do dia 13 de outubro, o dia do fisioterapeuta. Parabéns, doutora. Obrigada. Do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Leve os meus cumprimentos a toda a sua classe. Obrigada. Certo. A senhora é fisioterapeuta há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Já é um longo caminho percorrido. Exatamente. Bastante tempo. Certo. A senhora, vamos dizer assim, atende em hospitais, em residências, como é que é isso? Em consultório? Eu atuo, assim, a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, né, do âmbito da saúde, no nosso país, ele trabalha na prevenção, na reabilitação de disfunções relacionadas ao movimento, né? Independente de que disfunção seja, sempre quando há algum comprometimento que leve a alguma disfunção da movimentação do corpo, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem atuar. Certo. Quer dizer que quando eu estiver com aquela minha lerzinha de mouse, de computador, e eu descobri uma coisa, que o mouse que não causa ler é o grande. Aqueles pequeninos que estão no mercado, eu usei durante 15 dias e comecei a sentir os sintomas, tive que mudar de mão. Graças a Deus no mouse a gente pode mudar de mão, né? E mudou de mão a tempo de não desenvolver um problema. O problema sério, certo? Bom. Hoje é muito comum, por exemplo, aqui, tem um BlackBerry aqui. Então, como é que eu sei? Já nos Estados Unidos há inúmeros casos de ler dos dedões, porque se digita com o dedão, né? Exatamente. Há muitos casos em Belém? Sim, relacionados não somente ao uso do celular, mas muitos casos onde há comprometimento por lesão de esforço repetitivo e outros relacionados ao trabalho, né? Então, esse tipo de comprometimento, ele vem pelo esforço diário, pequeno, né, moderado, muitas vezes, e até a exaustão muscular e levando a um problema inflamatório, osteomioarticular também, onde há necessidade da atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional também, para devolver esse indivíduo de forma saudável para a sua ação, tanto no trabalho quanto nas suas atividades de lazer. Eu acho interessante, doutora, e aí nós já vamos entrar no evento, conversar no evento. Sim. O que eu acho interessante com relação à atividade de vocês
Porque, meu caro telespectador, o sintoma dor não é diagnosticável por médico nenhum. O paciente refere dor. E o médico é obrigado a acreditar. Não é isso? Exatamente. Hoje nós temos escalas medidoras de dor, né? Escala que nós chamamos, por exemplo, a escala visual analógica, que elas dão uma ideia para o avaliador do quanto essa dor, quanto é a intensidade dessa dor, para que ele avalie a necessidade de estabelecer uma terapia analgésica ou não. Mas elas apenas estimam, né, a quantidade de dor que a pessoa está referindo. Que a pessoa refere. Que a pessoa refere. Porque a dor é subjetiva. Todas referir, exatamente. Então, apenas estima. Né? E isso, vamos dizer, na indústria da construção civil, isso é muito comum. Uhum. O pedreiro azulejista, certo? Que começa a ter dor nas costas, isso. E o médico do trabalho o encaminha para tratamento, certo? E depois tem que mudar de função, ele já não pode mais voltar para aquela função. Quer dizer, isso é muito comum nas atividades laborais do cidadão hoje em dia, né? Aí nesse caso é uma readaptação, né? Ele é adaptado a uma outra função que não aquela que desencadeou o problema para o qual ele ficou com uma incapacitação leve ou moderada, mas que está interferindo na dinâmica do trabalho. E que ele não poderá voltar se não desenvolverá. Sim, quer dizer, por repetição. E é terrível porque são profissionais altamente especializados. Exatamente. Quer dizer, o centro que é pedreiro azulejista, ou seja, o pedreiro que só senta azulejo, ele é altamente especializado. Aí ele sai para outra atividade e aí? Aí pode desencadear um processo psicossocial também, né? Quer dizer, para a sociedade ele vai ter que desenvolver uma nova função e pode interferir também na sua vida familiar, porque ele pode estar insatisfeito e ter que sair da sua função, a qual ele pode ter muito prazer em desenvolver, por exemplo. A senhora sabe que eu fico espantado. É como as coisas... Isso não é divulgado. O paciente não divulga. Quer dizer, quando aparece um caso, ele só é a ponta do iceberg. Existe toda uma população com problemas desse tipo, mas ninguém tem interesse, talvez até tenha vergonha de dizer que tem. Não é verdade? Sim. Então a gente chega, parece que está tudo bem, está todo mundo rindo, alegre, mas está sendo tratado em sessões na fisioterapia e na terapia ocupacional. Não é verdade? É uma atividade complicada, né? Isso é muito comum nos atletas, né? Muitas vezes eles evitam referir alguma informação por retaliação, de alguma forma, assim, ou pessoas que têm alguma atividade de trabalho que ele possa imaginar que sofreria constrangimento, mas às vezes isso nem acontece. Nem acontece, mas há um pressuposto. Exatamente. Há um pressuposto. É como o político que não diz que é cardíaco, que quer ser candidato à presidência da República. Né? E acaba morrendo disso. Né? Mas sim, vamos ao evento do CREFITO 12. Então, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª região, que é o da região norte, né, abrange 6 estados, né, da nossa região, além do Pará, mais 5, que são Tocantins, o Amapá, Roraima, Amazonas e o Maranhão. Então, essa jurisdição para a qual são desenvolvidas atividades relacionadas ao exercício profissional e para beneficiar o profissional da terapia ocupacional e da fisioterapia, é trabalhado via Conselho Regional, que é o CREFITO 12. E para homenagear o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, pelo seu dia, que foi dia 13 de outubro, o CREFITO 12 irá desenvolver uma atividade na Praça da República no dia 30, a partir das 8 horas da manhã. Quem tiver qualquer dor, qualquer problema nas mãos, nas costas, é só passar lá, o que é? Vai se montar barracas? Vão ser oferecidos serviços, né? Sim, esse serviço... Serviços da comunidade. O fisioterapeuta é como um psiquiatra, tem que ter uma maca, né? Exatamente. A intenção, tem que ter uma cama para deitar. A intenção do evento
é promover a conscientização da comunidade para os serviços que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional desenvolvem. E lá nós vamos ter várias, além de profissionais voluntários, né, colegas de profissão, nós teremos alunos, professores de instituição superior, clínicas de saúde, vão estar trabalhando como parceiros nessa atividade, nos ajudando a oferecer à comunidade esses serviços, né? A fisioterapia vai prestar serviços de orientação postural e ergonomia e os terapeutas ocupacionais vão desenvolver atividades de avaliação de memória e avaliação de atividades de vida diária. Então vai ser um evento muito interessante. A senhora sabe que eu estou em São Paulo, dia 26 agora, estou em São Paulo, numa reunião, onde nós vamos discutir ergonomia. Vamos discutir ergonomia em frigoríficos de bovinos, aves e suínos. Um homem que trabalha no frigorífico de aves faz 40 mil movimentos por dia. O do bovino faz 4 mil. E o Ministério do Trabalho quer fazer uma normativa igual para os dois, quer dizer, dá toda uma discussão de ergonomia. Exatamente. Então, as repercussões dinâmicas da função são bem diferentes pela repetição. Né? Eu tive, inclusive, a reunião com o ministro Carlos Lupe, que há 15 dias atrás, sobre isso, que havia uma consulta pública sobre essa área. Não só ergonomia, como frio, né? As repercussões do frio no ser humano. O negócio é sério, é mais sério do que as pessoas imaginam. Bem sério. Bom, doutora, então quer dizer que dia 30, na Praça da República, a partir de que horas? De 8 horas da manhã. Então, o CREFITO 12 estará lá, convida todos a participarem. Enfim, a comunidade, em geral, será muito bem assistida e lá você pode esclarecer dúvidas também, que as pessoas podem ter. O que é que o fisioterapeuta pode ajudar, o que o terapeuta ocupacional pode ajudar. Doutora, que dia da semana é? Domingo, não? Domingo. Então, você vai lá e ainda vai para a feirinha. Exatamente. Então, tá aí, atividade dupla. Você vai para a feirinha, certo? E aproveita, passa nas barracas. Quem está ajudando? O Exército está ajudando? Nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? E do Meio Ambiente também. Procure o Exército. Eu fui diretor de Projeto Rondon e o Exército nunca se furtou. Ele põe barracas, ele põe cozinha industrial, ele põe tudo que você precisar. O Exército da região é muito, muito, muito colaborativo. Se o Conselho procurar o Exército, ele instala as barracas para vocês. Uma boa sugestão. Exato. Pode consultar que o comandante militar da região nunca se furtou a apoiar esse tipo de movimento. Não conheço esse, mas conheci os antecessores. Que tal a ideia? Aquelas barraquinhas todas verdinhas, certo? Ainda com soldado do lado. Para desenvolver as práticas, né? Que vão ser oferecidas à comunidade. Né? Exatamente. Doutora, muito obrigado por sua participação. Obrigada. Certo? Sucesso lá. E foi uma honra para nós recebê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Certo? Aguarde que nós vamos encerrar o bloco juntos. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem um patrocínio do Colégio Ipiranga há mais de 32 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicom, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. E Colares Móveis de Escritório, Bom Gosto em Móveis de Escritório, na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt. Nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial e voltamos num instante.